E aí, galera? Sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou o RJ Guaxinim e hoje vamos falar do fracasso futuro da Meta e do Facebook. Garanto a vocês que esse vídeo ele não tem algo acadêmico ou algo super, hiper, sei lá, tipo, estudado por trás, mas é, na real, uma análise um tanto pessoal, até um pouco, digamos que normal que eu tenha visto de diversas pessoas e pessoas até mais, como eu posso dizer, instruídas, tá? Até mais sabidas no assunto do que eu, ok? Então aqui vai ser mais um comentário meu e uns 2 centavos sobre talvez esse papo que possa, sei lá, ser introduzido para uma galera lá para frente. Então quero deixar claro também que sobre o assunto de redes sociais, eu tenho um tanto assim interesse, tá? Então é algo que eu já acompanho já de muito tempo, por mais que eu não trabalhe com, por mais que eu, sei lá, não crie, né, redes sociais por aí ou programe, na real é algo que eu venho há bastante tempo me interessando e no final é algo que eu penso até que o próprio brasileiro possa estar criando a sua. Então é algo que eu vou falar um pouco mais à frente no vídeo, mas primeiro eu quero falar sobre a questão dessa da Meta e do Facebook e suas demais ideias do que possa nos levar a pensar do porquê o Facebook está indo de arrasta. Então, se liga. Lembram quando lá em 2010, 2009 mais ou menos, o Orkut estava acabando e todo mundo migrou em peso para o Facebook? Pois é, a história ela pode estar para se repetir, ok? Mas com papéis invertidos. E o que estamos vendo hoje é uma agonia lenta de uma das maiores plataformas da história, enquanto um fantasma de uma rede que amamos ronda a internet, tá? Então, tipo assim, será, né, que o Facebook tem data para acabar e o que o Brasil tem a ver com isso? Então, vamos lá. A primeira coisa que eu vou falar para vocês é o sintoma da queda do porquê eu acho que o Facebook tem seus últimos anos, tá, na internet, tá? E é assim, eu vou listar alguns sintomas aqui e vou abordar algumas coisas aqui, como tem no site aqui da CNN, né? Falando sobre a Meta que recentemente lançou um modelo novo de IA e o Mark Zuckerberg literalmente, né, divulgou essa ferramenta com o sentido de concorrer contra a China, né, e utilizar o Open White, né, o melhor dizendo, o Open Source, né, onde as pessoas podem pegar a IA dele e fazer algumas coisas. Só que o que acontece? Primeiro vamos analisar o sintoma e depois eu vou acrescentando algumas coisas a mais, além das novidades e até o Orkut e o Brasil nisso tudo, tá? Então vamos falar um pouco aqui. Quais são os sintomas, tá? Primeiramente a gente vai falar sobre o sucateamento da experiência, tá? O feed do Facebook ele está cada vez mais poluído. Não é mais sobre amigos, é só sobre anúncios e conteúdos sugeridos de página que você não segue e nem gosta, por assim dizer. Essa sensação de lixão digital é um dos principais motores do abandono, tá? Isso não só na rede do Facebook, mas também em todas as redes da Meta, assim como Twitter e os demais aí que são famosos e tal. Vale lembrar que até um Mastodon, entre outras redes, tipo é, o Reddit, se eu não me engano, eles têm isso, mas não é tão agressivo quanto a Meta e o Twitter faz constantemente com a galera. Inclusive as próprias redes do Google, tá? Como o YouTube, entre as outras lá, que eu até esqueço o nome, porque para mim são praticamente do limbo, tá? Então vamos lá. Essa experiência de sucateamento ela deixa desagradável. Então ela passa a ser algo que as pessoas não querem mais. Tipo, antigamente no meu feed do Facebook eu praticamente via mais coisas dos meus amigos do que páginas que eu seguia. Inclusive as páginas que eu seguia elas apareciam, mas apareciam poucas vezes. E você tinha
aquele ideia, tipo que nem um sininho do Facebook, né, onde você botava a página como favorito, então tudo que ela postasse você estaria sendo vendo primeiro, né, mas como você botava no modo normal, ela só apareceria depois de 10 ou 15 postagens dos meus amigos, e aí ela aparecia, e depois mais 20 postagens dos meus amigos, e ela aparecia de novo, e assim vai. Então o feed ele não era tão agressivo. E lógico, tanto os pop-ups quanto os anúncios que apareciam, eles também não eram tão agressivos como antes, né? Nem mesmo dentro dessas páginas. Vale lembrar que depois de um tempo, as páginas do Facebook também, que eram feitas de meme, foram vendidas para páginas que eram, é, digamos assim, de produtos, né? De vendas, entre outras coisas. Tudo bem que, na época, para as pessoas ganharem alguma graninha, lógico que elas poderiam estar anunciando produtos, entre outras coisas, que você fazia uma parceria com a página tal e ela ia lá e divulgava seu produto. Era uma forma de você fomentar a coisa, mas também era uma forma de você ainda manter a coisa assim no natural, como a gente vê hoje em dia de alguns artistas e alguns influencers sendo pagos para divulgar produtos e tal. Ainda assim, isso era menos agressivo para o que temos hoje, né? Como se você olhar na tela e ter uma chuva de bets. Então, o sucateamento da experiência, tá? Ele ter um feed poluído, ele é o ponto principal porque as pessoas não querem mais usar o Facebook, tá? Além disso, nós temos a epidemia de golpe, tá? Os anúncios do Google e a permissividade da plataforma, tá? Do Facebook criam um terreno fértil para golpes, tá? A confiança se deteriora, né? Quando seus pais ou avós estão sempre correndo risco de cair em um anúncio falso. E aqui eu separei numa página, não, peraí, essa daqui, que ela dá uma diferença entre os ads da Google com os ads da Meta, tá? Se faz mais sentido anunciar em um do que no outro. Então, na Meta, o que a Meta promove? Ads de restaurante, delivery, academia, e-commerce, semi-joias, né? E-commerce de moda, infoprodutos, serviços de assinatura, loja de móveis, decoração, promoção de festa, pet shops e produtos físicos, né? Já o da Google, ela tem um foco mais em pousadas em hotéis, arquitetos, dentistas, advogados, médicos, psicólogos, empresas de TI, cemitério, concerto em geral, consultoria e agência de marketing. Só que o que acontece? A Meta ela tem um lance chamado Meta Business, né? Onde você praticamente vai criar ali um perfil da sua empresa e a partir de lá você trabalhar com todas a ideia da sua empresa dentro desse tipo de ferramenta criada do Facebook para todo o conglomerado de aplicativos da Meta, né? Inclusive do Threads, se eu não me engano, que agora dá para fazer essa entrada do que você posta no Facebook, vai para o Instagram e também vai para o Threads se você conectar tudo lá dentro desse programa, né? Só que o que acontece? Digamos que isso não vai garantir muita coisa para sua empresa, tá? Claro que há uma grande diferença da Google para a Meta, porque a Google ela cobre muito mais coisas e ela atinge muito mais pessoas, lógico, né, do que a própria Meta em si. Então, assim, é uma coisa que ela oferece, mas é um serviço que não salva suas plataformas, tá? E vamos lembrar aqui, peraí, vamos lembrar aqui que essa empurrada de anúncios, né, e essas porradas constantes de anúncios no seu feed não faz você ter interesse em você literalmente continuar com a rede social ativa. Até porque, mesmo que a empresa invista ali, tem muitas pessoas que vão, sei lá, tentar fazer o máximo para bloquear anúncios. Inclusive, o próprio Adblock ele começou a ter uma atualização que bloqueia muito mais anúncios do que a Meta e o YouTube estão tentando de algum jeito encaixar dentro da sua plataforma, dos seus vídeos, do seu uso, e o que faz com que basicamente você ir ali adicionar alguma coisa nesse meta business não vale muito a pena, né? E assim, uh, além disso, esses ads têm ido muito para um lado onde você tem uma epidemia de golpes, tá?
e as pessoas têm caído bastante, inclusive até mesmo para bet, tá? No Tigrinho aqui no Brasil. O meu foco é analisar uma ideia, né, sobre esse vídeo, sobre a Meta, o Facebook em si, no solo nacional brasileiro. Mas também eu vou trazer algumas coisas aqui em correlação do que eu venho notando sobre essa rede social e seu sucateamento durante o tempo. Outro sintoma sobre ela, que é muito claro, é essa era de gelo, né? Se a gente colocar assim, essa falta de farm de aura que ela tem com a geração Z, tá? Os jovens simplesmente não estão nem aí para o Facebook. E eles consideram o Facebook uma rede social de velho, tá? Inclusive o Instagram também está sendo considerado por muitos assim, até porque o TikTok tem mais adereço e tem mais coisas interessantes do que o Instagram, que vem copiando coisas desde o Snapchat, né? Que ele comprou, né? E as plataformas dele, da galera da geração Z, como eu falei, é TikTok e Discord e outros produtos que não são da Meta, tá? O Instagram até utilizam, mas vamos dizer que é bem naquela meiuca, né? Agrada uns, mas não agrada outros. Então a gente coloca aqui, 50-50 da geração Z utiliza Instagram, mas boa parte deles estão no TikTok, Discord, Telegram, entre outras redes. E o Facebook, para eles, não é cool, né? Que eles colocam assim, né, hoje em dia. Então, tipo assim, a galera que tá no Facebook era a mesma galera que tava no Orkut. E essa galera, tipo, boa parte dela também estão saindo do Facebook. Então não é algo que, tipo, vai agradar a nova geração, vai manter a antiga geração por completa e cada vez mais isso vai deteriorando. Então, as pessoas que estão lá é só pessoa que, sei lá, tipo, tem mais idade do que eu pra cima, ou tem a minha idade mais ou menos, e sendo bem sincero, não tem nada pra fazer lá, tá? Até porque o Facebook ele tirou bastante coisas que eram muito legais, inclusive eu vou pontuar aqui também. E assim, torna cada vez mais assim inútil para você continuar dentro daquela rede social. Além disso, tem a migração em massa, tá? Os usuários mais antigos, né, como eu falei, que construíram a rede social, estão migrando para outros lugares. O Twitter, X, o Telegram também, como foi comentado, e até mesmo grupos de WhatsApp que oferecem uma experiência hoje mais direta e menos poluída do que é o Facebook, né? A gente hoje tem o WhatsApp atualizado, ele tem uma diferença ali que você onde pode ou não ver seus anúncios, né? Mas imagina o quão chato seria você, sei lá, no seu grupo de amigos, no seu grupo da família, tá ali conversando e do nada a IA da Meta te lança um puta anúncio no meio da conversa de vocês e fica por assim mesmo, né? Isso pode acontecer, ok? Quando o grupo é colocado com um link público, é capaz da Meta ainda colocar ali alguma coisa sobre o seu grupo, porque ela tem isso em seus termos de regra. E talvez muita gente nem saiba disso, né? Quando o link do grupo da Meta é público, ela pode ter ali alguma ideia, alguma coisa que pode ser ativada ou colocada como um teste para as pessoas daquele grupo terem especificamente alguma experiência a mais. Essa experiência a mais tenho certeza que vai ser anúncio, ok? E quando ela lançar isso, ou quando pensar nisso, sei lá, quando tenha certeza que vai tornar tudo uma merda, tá? Então essa migração de massa, ela tem acontecido, tá? Eu posso colocar também como o Facebook Gaming, que ela terminou, né? Que era uma coisa que até numa época, tipo, funcionava, era, sei lá, legal, só que, tipo, depois de toda a merda que já foi até relatado por diversos YouTubers gaming, tipo, a Meta, ela só simplesmente excluiu tudo. E lógico, as pessoas pararam de jogar por lá, porque deu muito problema para quem estava querendo investir na Meta, né, na época do Facebook Gaming, inclusive em questão de pagamento, em questão de melhorias da plataforma. O próprio Rato Borrachudo já comentou sobre isso.
E lógico que o aplicativo ele deixou de funcionar, ele parou de funcionar depois que teve a morte do suporte do Adobe Flash, né? Então as pessoas não jogavam mais os jogos do Facebook no celular em 2022, mais ou menos ali, e depois morreu dentro do, do, do próprio Facebook no desktop, né, no computador. Então, assim, tem uma forma de você jogar, tem uns aplicativos que ele permite que você baixa lá no Play Store, como aquele da bolinha e um outro não é pinball não, mas é do bilhar, né? Mas ainda assim, tipo, os jogos que tinha antes no Facebook, que era uma das coisas que mantinha uma galerinha ali, sabe, online ainda na plataforma, simplesmente fez uma galera debandar e vazar da plataforma. Além disso, a Meta, como eu falei, né, ela tem projetos falho, né, e o foco dela agora é IA, tá? A Meta está desesperada atrás do próximo ouro, né? E o metaverso foi um fiasco de bilhões de dólares. Agora, o foco é entupir a plataforma com IA generativas, tentando criar um engajamento artificial e não substituir a conexão humana real, tá? Mas o ponto de virada é a sensação que o Facebook está virando um shopping center abandonado. As lojas estão lá, estão abertas e não tem ninguém passeando, ninguém interessado nessa porra. Então, assim, a Meta ela lança um modelo de IA, né? E defende o Open Right, né? Com aquela frase do Zuckerberg dizendo que o futuro é para todos, como se isso fosse uma grande coisa, né? Sendo que, na verdade, a política para o modelo Open Right é literalmente para o Zuckerberg conseguir competir, né, ou mitigar todas as empresas privadas que possuem seus modelos de IA fechado, né, onde ele literalmente vai deixar a coisa um pouco mais acessível, só que para expandir seu lucro. Né? Inclusive, no quinto episódio do Contra o Fake, né, do canal Aos Fatos, ele aborda essa aliança, né, direta com as Big Tech, inclusive com a extrema direita, né, com o Trump, e do porquê eles estão, né, mitigando toda essa ideia e por que o Zuckerberg está tão doidinho da cabeça, né, o nosso churrasco da Flórida, que agora ele está parecendo até o churrasco do TikTok, tá com toda essa ideia sobre essa nova IA, né? E aí o que acontece? Deixa eu ver aqui. Nós tivemos diversas coisas como, né, o metaverso, né, passado pela mão do churrasco da Flórida. E assim, para alegria da Wall Street, né, o Zuckerberg tinha sinalizado ali na época de 2025 que o Meta foi pro saco. Então a gente já vê que tipo tudo que esse cara tenta criar ou toca vira uma merda. Então você literalmente não espera muito do que vai acontecer daqui para frente com a sua IA, assim também como o que ele já fez no passado. Lembrando, isso não é a primeira vez. Facebook, ele já teve também suas criptomoedas, né? O Metacoin, né? Ele mudou, fez vários testes, teve coisa no Reino Unido, chegou pessoas a ganhar um gift card que você dava na rua para tentar começar a investir nesse Metacoin, só que, sério, a coisa foi tão flopada, mas tão flopada que foi mais um gasto de dinheiro do queridinho churrasco Zuckerberg pro saco. E aí a gente tem, né, ali mais ou menos na época de 2023 que o Metacoin foi pro lixo, né? Onde ele começou a parar de investir em criptomoeda e a começar suas coisas ali para tentar mover um pouco mais o metaverso, atualizar o WhatsApp e entre outros aplicativos que ele estava deixando, sabe, assim, largado e sucateado. E se eu não me engano, depois de 2023 também teve uma grande atualização no Facebook, que foi quando tornou mais merda ainda, e ainda colocou um serviço de namoro no Facebook que as pessoas têm odiado pra caralho, né? Então, aqui fala um pouco também do Neofeed, que
a nova ofensiva dele para voltar a disparar contra modelos fechados de IA é literalmente para ele competir contra o governo chinês, ok? Contra os modelos do governo chinês. Inclusive, ele se agarra ao Trump para literalmente fazer com que ele e outros donos das Big Techs, né, possam expandir mais os seus lucros e possam fazer com que eles lucram e não possuem multas, né, dos demais países para não serem taxados e, né, várias outras coisas para não tocarem nas redes dele. E isso, mano, é ridículo de um nível só que, assim, chega a ser chato, né? A gente achar que a coisa toda não parece piorar, mas só piora, tá? Se você não tá entendendo qual é o caso disso, né? Qual é o problema disso tudo, é porque talvez você não lembre ou você não sabe do caso da Cambridge Analytica com o Facebook, né? E não é a primeira vez que o Facebook e toda essa galera da Big Tech se junta à Casa Branca para tentar, sabe, tipo, mitigar governos de outros países e até empresas de outros países, inclusive as estatais, que tentam se levantar, né, contra essas redes americanas, estadunidenses. E, tipo assim, o caso da Cambridge Analytica, ele demonstra muito claro essa aproximação deles com a extrema-direita, que não é de agora, né? E o que acontece? O caso dela foi um episódio que envolveu a violação de dados de 87 milhões de usuários do Facebook. Tá? A história ela tem início lá em 2014, quando o aplicativo TZU's Digital Life, né, que era deles lá, ele foi desenvolvido pelo Kuga, né, e passou a coletar informações de usuário do Facebook sem consentimento deles. E como? Da forma mais idiota e burra possível, tá? Principalmente aqui no Brasil. Lembra daquela época do Facebook, quando as pessoas ficavam fazendo aqueles quiz idiota do tipo: que tipo de princesa eu sou? Qual personagem eu sou do Carros? Qual bruxo eu seria de Hogwarts? Qual seria o meu tamanho se morasse no Japão? Que mulher eu teria se eu conquistasse? Quantas pessoas do Facebook me adoram? Esses tipos de quiz. Então, os brasileiros, assim como muitas pessoas no mundo, caíram nesse tipo de quiz, que era da Cambridge Analytica, tiveram seus dados roubados e o que é que eles faziam com essas informações? As informações foram adquiridas pela empresa e toda essa análise e todo esse trabalho, né, dali com os metadados serviram para a campanha presidencial do Donald Trump em 2016. Os dados coletados foram usados para propaganda política e o Trump acabou vencendo as eleições daquele ano. Então, assim, tem claras evidências de perfis de Facebook literalmente apoiando Donald Trump, falando um monte de coisas de Donald Trump, anúncios de Donald Trump, diversas outras merdas que estavam acontecendo naquela época que reforçavam o discurso do Laranjão, e as pessoas não tinham consentimento que haviam postado aquelas coisas. Então, o escândalo veio à tona em 2018, que resultou o desligamento da Cambridge Analytica, tá? No mesmo ano. Já o Facebook viu suas ações despencarem e teve que pagar 725 milhões de dólares para encerrar uma ação coletiva que o acusava de facilitar o acesso de terceiros a informações de seus usuários, tá? Inclusive, recentemente vai sair um filme desse caso do Facebook. No filme mostra até que o Mark Zuckerberg, antes do dia do tribunal, que ele, né, tinha que depor com os juízes e os senadores lá dos Estados Unidos, o cara criou uma equipe para treinar ele como ter postura para isso, né? Porque aquela cara dele de largato lá, tipo de otário, que ele estava no meio do pessoal ali, ficou fazendo graça, uma piada, isso tudo foi planejado dias antes com uma equipe de atores, uma galera
de advocacia, judicial, tudo para treinar o churrasco da Flórida a lidar com esse problema, tá? Então, se você não entende esse escândalo, eu falo para você ali, tipo, dar uma pesquisada, porque foi um escândalo muito grande, tá? Talvez na época você tenha visto alguma coisa, algum meme, saiu muito meme do Mark Zuckerberg ser um reptiliano, né? Sobre aquela mesa, então é possível você ter visto. E, bom, além disso, eu vou falar um pouco do que é a sobrevida de 5 anos e por que ele ainda não acabou, tá? Qual é a minha ideia sobre isso? Mas antes eu vou reforçar que os óculos inteligentes da Meta estão sendo proibidos em tribunais da Inglaterra e no país de Gales. E tudo por quê? Ah, isso tá uma suspeita de um auxílio, tá? Durante o depoimento, que a preocupação do equipamento já havia chego ao judiciário britânico, né, que relatou o jornal desse ano que um homem que prestava o depoimento de High Court foi acusado por uma juíza de utilizar o óculos inteligente para receber auxílio durante o interrogatório dele, ok? Inclusive, tem pessoas que tá utilizando esse óculos de alguma forma para como é que eu posso dizer? Para ter mais do que uma abordagem como é que é a palavra? É, uma abordagem de utilizar esse óculos para, tipo, olhar para a pessoa, né? Eu não sei como seria isso, mas tipo, seria uma forma pervertida de você utilizar esse óculos. Eu não sei se vocês lembram, talvez a galera dos anos 2000 ou dos anos 90, que existia algumas daquelas revistas engraçadas, né? Tipo o Recreio da Vida, que vendiam óculos que eram de raio-x, né? Então, você pode utilizar o óculos ali para ver as pessoas peladas, né? Sem as suas roupas e blá blá blá. Teve muita pessoa que comprou esses óculos de papel e caíram nessa ideia maluca que esses óculos realmente faziam isso. E esse óculos, né, movido por IA e ter diversos tipos de problema, ultimamente ele tem meio que tratado, algumas pessoas tinham, sei lá, um tipo de dispositivo, alguma coisa que fizeram que as pessoas ficavam nu, né? E não que o óculos ele faz isso, mas tipo alguém lançou um mod, alguma coisa que faz esses óculos tornar as outras pessoas nu. E isso é muito estranho. Mas o caso mais assim principal foi literalmente sobre o depoimento desse cara, né? Lá na Inglaterra, que ele estava recebendo auxílio durante o interrogatório dele e a magistrada determinou a retirada do dispositivo após considerar que o depoente estaria sendo assistido com suas respostas, ok? Então, isso aqui já é um grande problema a se pensar. Além do grupo de defesa alemã apresenta uma queixa criminal contra o óculos de IA da Meta, tá? Eles vendem com o óculos com a inteligência artificial da Meta, né? Lógico. Só que a administração, né, ali da Alemanha, ali da Media Market, ela apontou diversos outros problemas que esse óculos poderia estar dando, né? Afirmando que o dispositivo conectado a alvo de gravações secretas, áudio de vídeo proibido e dentre outras coisas que ele está ali, tipo, como é que eu posso dizer? É, sabe, tipo, burlando algumas seguranças de algumas coisas para determinar, para captura de dados, tá? É bem isso que basicamente a Alemanha tem acusado sobre esse novo óculos do Facebook. E aqui, peraí, passei por um monte de coisa que eu tenho que falar, né? Mas aqui eu vou falar um pouco da sobrevida, né? De 5 anos e por que ainda não acabou. Então, assim, o Facebook ele está numa sobrevida, tá? Querendo ou não aceitar isso, ele realmente está pisando em ovos. E por que eu falo isso? Ele está em sobrevida porque o Facebook ele ainda é uma máquina de dinheiro, tá? O Facebook ele ainda é uma máquina de imprimir dinheiro, né? Com os anúncios segmentados.
enquanto a empresa quiser anunciar, a plataforma vai se manter de pé. Até porque o Facebook ele tá literalmente injetando isso e IA, tá? Lembrando que IA é um tipo de tecnologia de baixa qualidade. Tem um rapaz do canal do Teclas ele explica isso muito bem nos vídeos dele. E esse é o efeito que o Facebook tem dado diante desse todo o tempo atual, né? Digamos assim, dessa década, tá? O Facebook ele só está trabalhando, ele só tem estrutura, literalmente, para anúncio e IA hoje em dia, ok? E o efeito da rede, ele cria uma inércia, tá? Milhões de pessoas ainda usam porque todo mundo tá lá. Vamos pôr entre aspas assim. E por causa de grupos locais, coisa tipo de bairro, escola, grupo de RPG do qual eu participo, de produtos específicos, essa é a inércia digital, né? É mais fácil ficar do que ir para um lugar novo, onde não tem ninguém, né? Então, tipo assim, ainda tem pessoas que tiram alguma coisa de bom dali por conta de outras pessoas, mas digamos assim, para não se precisarem se esforçar o bastante para procurar postagens de tais pessoas através do seu feed, as pessoas utilizam exatamente grupos, tá? Mas foi como eu falei, tanto o Facebook, no caso todos os aplicativos da Meta, né, que houver esse conglomerado de comunidade, tá? Todo grupo, toda comunidade que for criada e tiver o link público, é capaz da Meta utilizar-se de suas ferramentas para colocar ali, dentre os grupos públicos, diversos anúncios, tá? Então tem que ficar de olho nisso para algum dia ela acabar realizando esse tipo de coisa. Tá? E aqui fica até uma suposição, vou deixar com uma suposição, tá? Porque isso já foi pensado, mas foi deixado de lado. Mas vou deixar aqui mais com uma suposição de que grupos públicos aí a Meta ainda vai tocar o dedo em algum momento, tá? E outra coisa também sobre a sobrevida, a ausência de um subtítulo claro, tá? Não há uma única rede que tenha conseguido substituir todas as funções do Facebook, tá? Evento, marketplace, grupos, fotos. O que vemos é uma fragmentação, né? Você tem o TikTok, você tem, sei lá, um outro produto que é para fotos, que eu esqueci até o nome da rede nova. Você tem o Blue Sky, que é praticamente um Twitter sem o Elon Musk. Você tem outros, sei lá, o Grok, que tem fóruns separados, enfim. Hoje em dia a gente tem uma fragmentação de rede social. Então o Facebook, o que era o Orkut antigamente, ele não, ele ao invés de fragmentar coisas, ele coloca tudo em um só e tenta, sabe, tirar o máximo disso, mas com muita IA e anúncio, né? E a conclusão sobre a Meta é que, tipo, a queda não será um apagão, né? Ela não vai sumir de um dia para o outro, mas é uma morte por 1000 cortes, sabe? Daqui a 5 anos ele pode se tornar um site nicho como um LinkedIn da vida, menos profissional. Aí, outra rede que é fragmentada, mas também é uma rede muito merda, né? Mas pode se tornar tipo menos profissional ou se tornar totalmente ofuscado por novas plataformas, enquanto a nova geração olha para ele com a mesma curiosidade histórica que olhamos para o MySpace, por assim dizer. Então, aqui, sobre a Meta, a gente pode determinar que é isso, e eu vou falar um pouco mais sobre o fantasma, né? Que pode voltar. Isso aqui não é novo, não, tá? Mas eu vou focar aqui no Orkut. Qual é o nome dele? Buiu Koten. Desculpa, não sou muito, sei lá, poliglota. Mas enfim, o Orkut, que é o dono do Orkut, né? Ele tem pensado em voltar com o próprio Orkut ativo, né? Porque ele sempre falou que as redes sociais de hoje em dia estão com muito anúncio, estão muito, é, como é que se fala? Agressivas, e o Orkut ele oferecia uma coisa diferente, né? Talvez você tenha ouvido falar do Orkut ou não teve um momento de conhecer o que é o Orkut. Existem pessoas que estão tentando emular a plataforma, né, como ela era antigamente,
Você consegue facilmente no Google, só que, tipo assim, não é a mesma coisa por completo, tá? Mas digamos que era uma rede que tinha seus problemas, principalmente sobre segurança, tá? A cibersegurança do Orkut, eu vou dizer que era uma merda, mas era uma rede que funcionava para pessoas, tá? Para a comunidade, e os anúncios não eram tão agressivos como é hoje. Então, assim, o Orkut ele tem esse fantasma, esse fenômeno, né, no Brasil, porque ele foi um fenômeno de rede social único aqui, até porque ele tinha um pedaço da internet brasileira nele, tá? Então como? Tipo, eles uniam pessoas com interesses comuns, desde tipo, eu odeio acordar cedo, até fãs de música criando um senso de pertencimento que o Facebook nunca replicou. Tá? E a autenticidade, tá? Era um espaço simples, menos poluído, mais voltado para a conexão genuína, algo que o próprio criador critica nas redes sociais de hoje, né? E o fator Brasil, né? Em seu auge, o Brasil era o coração do Orkut, né? Com mais de 30 milhões de usuários. E o criador, né? O Orkut Bio tem aí, carrega tanto carinho pelo país que muitos acham que ele é até brasileiro. Inclusive, ele tem um caso muito engraçado que ele tentou entrar em um desses aplicativos de namoro, eu acho que foi o Tinder, isso. O Orkut ele fez um perfil no Tinder para conhecer brasileiras, para se apaixonar por brasileiras. Não sei se ele conseguiu, se está casado com alguma brasileira hoje em dia, né? E ele durante muito tempo, por essa paixão que ele teve do Brasil, esse carinho que ele teve de volta devido à sua rede social, ele aprendeu a falar português. Só que pras minas lá no Tinder, ele tentava dar um papo e tal, e ele falava que era dono do Orkut, mesmo o Orkut tendo falecido depois de anos. E elas não acreditavam. Então ele, durante muito tempo, tentou ficar com alguma moça lá no Tinder e elas não acreditavam e ele desistiu do Tinder. Talvez ele deve ter partido para uma outra, ou sei lá, tipo, uma deu uma de doido aí, foi para um barzinho legal e foi conhecer as mulheres cara a cara assim para ver se acreditava em alguma coisa, né? Mas vamos dizer, isso é um fato curioso. Ele prometeu esse retorno, mas ele, não sei se vocês possam notar aqui na blusa dele, está escrito Hello. Hello foi uma outra rede social que ele tinha lançado antes dele voltar com essa ideia do retorno do Orkut. Só que o Hello foi tipo muito merda. Não entregou nada, não teve nada de muito legal. Ele pegou até algumas coisas ali que na época tinha criado o Orkut. Eu me lembro que eu criei uma conta do Hello, só que eu acho que o Hello durou nada mais, nada menos do que 5 meses. Foi uma rede que, assim, foi pro lixo logo e virou Lost Media, tá? Mas assim, ele pensa em retornar e esse é um desejo de dele com o Brasil, tá? Muita gente acha que tipo pode dar certo, mas outra acha que não. Eu acredito que pode dar certo se ele ativar uma programação moderna, né, para um novo Orkut. Só que tipo assim, o meu desejo maior é o desejo de uma rede social brasileira, tá? Esse é o meu pedido final. Mais alto é o ponto mais alto onde eu quero falar da ideia do vídeo, né? A ideia de um soft power brasileiro, de uma rede que reflete muito a nossa criatividade, nossas necessidades, nossa interferência, né? Nossa interferência não, sem as interferências da Big Techs americanas, é um sonho tipo poderoso. E por que o Brasil? Cara, a gente é hiperconectado, engajado e criamos tendências globais, né? Você bem colocou tipo uma cultura brasileira como o funk, novelas, memes, tem um poder de atração tipo global inegável, tá? E como eu digo inegável, é porque vocês não conhecem o famoso Brasil Dreams, tá? Somos um queridinho do momento ou só um ultranacionalistas, né? Na real, eu não levo muito para esse título, mas o que é o Brasil Dreams? É um movimento de reconhecimento internacional da nossa cultura, que está em alta, tá? O mundo está de olho no que o Brasil produz. E o desafio é construir uma rede social do zero, com um desafio técnico, financeiro, gigantesco, né? Que o Orkut era uma empresa privada americana, né, do Google, né? E precisamos de um projeto que une essa inovação, essa identidade de ambientação e esse desejo que reflete a nossa soberania digital. E, cara, o Brazilian Dreams é uma coisa que tá tão gigantesca que, tipo, quando houve atualização no Twitter sobre
os brasileiros conseguirem traduzir e os gringos conseguirem traduzir automaticamente o que um ou outro falava, a galera amou o Brasil, né? Ao ponto da gente ter criado treta com os japoneses na época da Copa, que passou agora, e todo mundo defendeu os brasileiros contra os japoneses, porque os japoneses tinham milhares de coisas xenofóbicas e comentários assim racistas, tipo coisas terríveis sobre os brasileiros, e aí juntou galera da Europa, dos Estados Unidos, da África, da Índia, mano, de tudo quanto é lugar, Rússia, Austrália, Áustria, até gente de Papua Nova Guiné ali, tipo, tava defendendo o brasileiro lá no Twitter e isso foi muito massa. Então a gente tem uma influência muito massa, tá? Nosso engajamento de software power brasileiro, inclusive até sobre os filmes brasileiros, é muito alto. E a gente teria que aproveitar essa tendência. Eu acho que a ideia seria isso, tipo, pedir para que o governo brasileiro pudesse criar uma rede social popular, sabe, brasileira e mostrar para o mundo, né, aqui, nossa rede social, né, e assim, enfim, acho que essa seria a ideia, tá? Existem outras coisas que a gente poderia pontuar sobre a hipocrisia do Zuckerberg, mas o Facebook ele pode não morrer daqui a 5 anos, tá? Mas infelizmente a sua alma do que era antes já se foi. Enquanto ele define o coração do Brasil, tipo, ainda bate forte, né? Pela ideia de uma rede social que une a gente de verdade. Então, quem sabe o próximo Orkut ou um projeto 100% brasileiro, né? Ao invés da gente depender de um gringo, que não precisa, tipo, para reconquistar a nossa própria internet, né? Que não precisa ser algo tipo tão grande, mas que precise que a gente demonstre que a gente aqui do Brasil possa literalmente montar nossa própria rede, nossa própria infraestrutura tecnológica. Isso vai ser muito legal. E assim, eu queria deixar uma pergunta para vocês que será que o mundo vai ter que nos copiar mais uma vez para aprender a fazer uma rede social de verdade? Tipo, a gente tem tudo para isso, só que parece que não temos exatamente tipo aquilo que vai nos fazer é, construir a coisa do zero ainda, né? Sobre os mapinhas aqui que eu quero deixar só um adendo, é que o churrasco, né, ele tem esses espaços aqui, né, ele tem uma área maior do que a Grove Street do GTA, né, tudo isso aqui é a casa dele lá, né, lá na Flórida lá, que ele gastou 110 milhões só em Palo Alto, né, só para ele fazer literalmente uma reserva domiciliar, né, um condomínio só dele ali. Então, é esse tipo de pessoa que a gente tem que lidar, esse tipo de pessoa que a gente está enfrentando, que está injetando IA, está ferrando o Brasil, tá? Quer ferrar a China, é contra o Elon, tá? Mas isso não garante muita coisa pra gente. Mas é isso, tá fudendo o Facebook e o Facebook, querendo ou não, filhão, tá acabando, vai acabar e eu já estou preparado para compreender isso quando esse dia chegar. Então fica aquela pergunta para vocês, fica essa ideia aqui do meu vídeo, é tudo misturado, é tudo muito louco, eu falo assim mesmo, mas ainda assim agradeço a vocês que devem ter perdido aí um tempo, mas que talvez estejam interessados em abordar esse assunto até um pouco melhor do que eu ou não, mas que tem alguém aqui para falar por vocês. Valeu? Então, até mais, galera. Falou!